Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Aqui quem vos fala é Júnior Miranda, fala aqui da cidade sul-mineira de Pouso Alegre. Olha lá, ó, 11 litros na Valentina, 2,87,7, 31 cruzeiros e 65 centavos. Deu uma baixada boa o etanol, né? Tava 3,19, 3,09. Aí baixou para 2,87. Isso é muito bom, né? Que continue baixando o etanol. E quem sabe com isso ele puxa o preço da gasolina para baixo também. O que nos ajuda, né? Mas se não, o dia que eu tiver de Valentina eu vou agradecer. O dia que eu tiver de carro, meu carro ainda não é um carro flex. Aí a gente chora um pouquinho mais, né? Lá é 4,39 a gasolina, é o mesmo preço esse posto Gerais e o posto Foch, que é onde eu abasteço. Enfim. Bom, pessoal, mas eu nem liguei a câmera aqui para falar muito do preço do combustível não. Porque, né, é o Brasil, então tá baixando, a gente tem que comemorar mesmo. Mas eu queria falar uma pergunta que muitos fazem, né? No vídeo que eu falei da jaqueta, eu comentei que eu eliminei, porque quando você perde você pode achar, né? Eliminei 52 quilos até a última vez que eu tinha pesado. E acredito que mais alguns aí já foram, talvez não muito mais do que os 52, mas mais alguns quilinhos aí já foram, porque eu vou controlando pelo cinto da calça, entendeu? Nesse buraquinho que eu tô, ele já tá bambinho. É bambinho assim, né? De vez em quando, dependendo do que você faz, você tem que dar uma levantada na calça. Mas ainda não o suficiente para me mudar pro outro. Se eu mudar pro outro, até mudo, mas não fica ainda confortável, né? Então é sinal que a coisa tá diminuindo mais um pouco, graças a Deus. Mas eu fiz exames de sangue, né, essa semana, e alguns resultados já saíram. A gente fica ansioso, corre lá na internet e olha, né? Porque sai o resultado online. Vamos, filha, você tá olhando aí achando bonitinho, não sei o que. E aí eu vou e a marcha aqui, em vez de estar de segunda, eu vou de terceira, agarra tudo, né? Mas aí, graças a Deus, melhores resultados ainda, entendeu? Triglicérides, como eu comentei naquele vídeo, era 590, entendeu? Chegou a 930 uma vez, só não entrei em coma porque Deus guardou mesmo. 68, pessoal! Uau! Fiquei muito feliz. Tenho que comemorar mesmo. Tava com o pé na cova. Colesterol que nem media, tá? Porque o triglicérides era muito alto. E o colesterol também devia estar lá no céu. 120. Glicose que era 230. Se fizesse um regime super, hiper, mega violento lá, caía para 180 tomando remédio. Sem tomar remédio, 86. Então assim, graças a Deus, eu tenho que só comemorar mesmo aquela não sei o que, glicosada lá. Era 9, 5.1, tava 5.3 no último, então quer dizer, ainda baixou mais um pouquinho. Enfim, eu tenho que agradecer mesmo a Deus por todas essas mudanças, né? E a mudança de peso, enfim. E a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo me pergunta, eu falo, e aí? Como é que é? É difícil? Tem que ter disciplina? Gente, na real, tem que ter disciplina. Na real, não é fácil no começo, tá? Mas quando você tem disciplina, aquilo, nada é difícil. Tem aquilo que não é fácil, é diferente. É difícil é aquilo que você acaba, às vezes, por vezes, não conseguindo. Aquilo que não é fácil é aquilo que você vai conseguir. Você vai superar aquele momento. Então, realmente... lá, caminhão, me fala o que você vai fazer aí pra me ver o que eu vou fazer, filho. Você vai ficar daí, então eu vou daqui, né? Que ele ficou meio querendo comer a faixa. Mas, então, não é fácil. Tem que ter disciplina. Mas não é nada impossível e nada tão difícil assim também. Certo? Então vamos lá, vamos por etapas. Esse vídeo talvez vai ficar um pouco longo, mas ele é necessário.
logo após a cirurgia bariátrica, não é difícil você tomar só os caldinhos. Você acabou de fazer uma cirurgia minimamente invasiva, né? São 5 furinhos que eles fazem na gente, mas de grande porte. Então você não quer morrer, meu. Tua cabeça tá ali. Eu preciso fazer a minha parte, porque se eu comer alguma coisa que vai estourar meu estômago, eu vou morrer. Então, os primeiros 15 dias que você toma só líquido, só aquele copinho devagarzinho, passa de boa. Às vezes assim, algum sabor é mais desconfortável porque você toma só um caldo coado mesmo, no coador de café. Então você não toma, é super líquido, 20 minutos para você tomar um copinho de 50 ml. Isso é a parte um pouco chata, mas que passa. A hora que entra na parte pastosa, assim, eu não sou abusado por essas coisas, tá? Então eu sou meio cagão. Entrou na parte pastosa, assim, os 2 primeiros dias eu fiquei numa intermediária, uma líquido pastosa, né? De medo, já podia entrar na pastosa direto, mas eu fiz certinho ali, né? Falei, melhor, né? Você fazer de graça do que você pagar por não fazer. Então, aí fui lá, líquido pastosa, o sabor, você sentia aquela textura, né? Você tem que fazer uma mastigação mesmo que não necessária, então já dava outra emoção no negócio. Então você vive essa emoção, mais né? O zelo para não morrer, para não dar nenhum problema ali, porque toda cirurgia você é sujeito a problemas, né? Agora a pior coisa que tem é você saber que aquele problema deu por culpa tua. Então, né? Lá vou eu, mais uma vez, 15 dias ali, depois você entra numa sólida branda, né? Que você come lá aquele arroz mais unidos venceremos, né? Carne moída 4 vezes e super, hiper, mega cozida. Mas aí você já vai vivendo aquelas emoções até que depois de um mês, né? 15 dias na líquida, 15 dias na pastosa. Aí você entra nessa líquido pastosa, nessa sólida branda por 20 dias, né? E depois você já entra naquela que você já pode quase tudo. Aí restringe ainda algumas coisas, né? E aí você... Pronto, né? De repente você pode comer de tudo. Aí tem as coisas a serem evitadas, né? Você tem que evitar coisa com açúcar. Porque existe um negócio chamado bullying, que qualquer pessoa é sujeita ao bullying, tá? Bullying não, desculpa, doping. Bullying também, né? Mas qualquer pessoa é sujeita ao doping. Então o doping, o que ele vai fazer? Ele vai... É quando existe um aumento muito rápido de absorção daquele negócio, né? Então açúcar é uma coisa que o nosso organismo absorve rápido demais. Então se eu comer uma colher de açúcar de uma vezada, a chance de me dar doping é grande. Minha mãe também passou por essa cirurgia e ela já teve alguns dopings, né? Não só açúcar, mas qualquer coisa que se exagere. Ela já teve alguns e não é legal. Ela acha que vai morrer, a pessoa que está vendo tem certeza que a pessoa vai morrer, mas não morre. Mas é um negócio desagradável e eu falei, eu não quero passar por isso, então a gente vai evitando ao máximo, né? Então você tem que evitar isso. Por um bom tempo você evita, né, gorduras, frituras, enfim. Mas... por que eu tô falando isso tudo para vocês? Para relembrar os processos pós-cirúrgicos da bariátrica, né? Então é fácil? Não. É difícil? Não. É impossível? De jeito nenhum. É só querer. Você tem que mudar a chavinha na tua cabeça. Ah, mas eu não quero fazer uma bariátrica. Então muda a chavinha. Aí é um pouco mais difícil, né? Um pouco menos fácil. Enfim, um pouco mais difícil. Mas não é impossível também, né? Então, embora eu conheça pessoas que fizeram bariátrica e ficaram morrendo de fome 10 dias depois da cirurgia, eu não senti fome, né? Já senti, hoje em dia eu sinto que o meu organismo me avisando que tá chegando a hora de comer. Mas falar assim, ai, nossa, que fome, tô até zonzo de fome. Se sentir, falar que tô até zonzo não, mas falar assim, ai, que fome, acho que foi só uma vez. Porque realmente eu pulei umas 2 refeições em virtude de condições
que eu mesmo me impus, tá? Eu vou explicar o que são essas condições que eu mesmo me impus. Mas não é difícil, não é impossível. Esses exames, eles estão da maneira como estão por N fatores, né? A gente faz caminhada depois da cirurgia, 20 minutos depois da cirurgia, você está fazendo caminhada, você tem que fazer caminhada. Obviamente, ser mais leve, você acaba fazendo mais atividade, você fica mais ativo, porque é um consumo menor de energia. E aí o que acontece, pessoal? O que é a minha dieta hoje em dia? Vamos chegar onde todo mundo quer que chegue, né? Hoje eu posso comer de tudo, mas não como tudo. Por decisão pessoal, eu não tomo mais refrigerante. Por decisão pessoal, eu não tomo mais bebida alcoólica. Por decisão pessoal, eu não como mais nada que tenha adição de açúcar. Tudo zero açúcar. Apenas os açúcares contidos nos próprios alimentos, é óbvio, né? Você compra banana, ela tem açúcar nela. Então você compra um doce de banana, ele tá docinho ali pelo adoçante e pelo açúcar da própria banana, tá? Mas o que tem adição, eu não como. Já fiquei com vontade de comer as coisas, mas eu não como. Tive que mudar alguns lugares que eram as minhas paradas durante a viagem, porque não tinha café sem açúcar nesse lugar. E eu não tomo café com açúcar mais. Posso estar com vontade de chupar uma bala, comer algo doce, se não tiver naquele lugar, eu não como mais. Essa é a parte que a gente tem que ter opinião. Vou morrer se eu comer? Não. Vou engordar tudo de novo, igual um monte de gente conta que já aconteceu? Se eu comer? Se eu comer 1 ou 2, não. Vou ter doping se eu comer? Não. Só se eu exagerar que eu vou ter doping. Mas eu não quero, eu decidi que não vou mais comer essas coisas que fazem mal pra mim, que já fizeram mal pra minha saúde. Ponto. Se você quer ter uma mudança de vida, você tem que ter opinião. Eu poderia ter tido essa opinião antes da cirurgia, sim. Mas 10 dias depois da cirurgia eu tive a certeza absoluta de que se eu não tivesse feito, eu teria caído. Eu teria cedido. Então eu precisei da cirurgia. Precisei da cirurgia para que os processos fossem adiantados. A cirurgia, ela é um empurrão, mas ela não faz tudo por você. Você tem que fazer a tua parte depois da cirurgia. Você tem que fazer a tua parte 1 ano depois da cirurgia. Você tem que fazer a tua parte 1 ano e meio depois da cirurgia. Você tem que fazer a tua parte 10 anos depois da cirurgia. Se você não fizer a sua parte, não existe mudança de vida. Então eu decidi que eu mudaria de vida, eu decidi que eu teria saúde. E graças a Deus, Deus me abençoou para que isso acontecesse. E assim tem sido feito. Então eu não como nada que tenha açúcar, eu não tomo refrigerante, eu não tomo bebida alcoólica. Nem para provar, nem para provar. Amava água com gás, eu não tomo água com gás porque o gás expande e ele vai expandir o meu estômago. Então eu não tomo. No máximo, se eu pedir um café expresso, e uma boa parte de lugares eles dão ali aquele copinho de pinga, né, com água com gás, no máximo eu vou tomar um meio copinho daquilo e mesmo assim eu dou uma bocejada antes para que elimine aquele gás na minha boca e eu não engula. No máximo dos máximos. Na maioria das vezes aquele copinho volta ou eu já peço para a pessoa nem pôr. Decisão. Nós temos que tomar decisões na nossa vida. Carboidrato. Eu evito o máximo que eu posso. Tá? A gente tem que comer carboidrato. Não dá para falar que você vai ficar 100% sem, porque vai fazer falta para o teu organismo. Mas eu evito. Eu comia toneladas e toneladas de arroz. No máximo que eu vou comer de arroz hoje, dependendo do que tiver, que eu falo assim, isso com um arrozinho vai ficar gostoso, é 1 colher de sopa. E olhe lá, na maioria das vezes é meia colher de sopa. Feijão, que eu amava de paixão, no máximo dos máximos,
de 1 colher de sopa a 2 colheres de sopa. Na maioria das vezes, quando eu como, 1,5 colher. Isso é quando eu como, porque a gente fica com o estômago muito reduzido. Então você tem que priorizar outras coisas. Então o que é hoje a minha dieta? Proteína e salada. Ponto. Mas é ao inverso do que todo mundo pensa, né? Não é um pratão de salada, porque não cabe. Eu não posso encher minha barriga de salada. Meu organismo hoje, o que ele mais precisa é de proteína. Então, eu pego lá um pedaço generoso de carne, bem legal. E pra não falar que eu vou ficar só na carne, né? Aí você pega lá um pouco de salada, uma verdura que tem um pouco mais de vitamina. E é isso que eu vou comer. 230 gramas, 210 gramas, quando muito 250 gramas de comida, numa comida por quilo. Ponto, acabou. E se eu sentir vontade de comer um sanduíche? Eu posso comer um sanduíche. Eu não vou comer um pão inteiro, né? Então o que eu faço? Eu como o recheio do sanduíche e um pedacinho do pão para compor ali o sabor e pronto. Essa é a minha dieta hoje em dia. Graças a Deus tá dando certo, tá perdendo peso. Enfim, tá muito legal. A mudança foi radical, né? Em todos os sentidos. Então vamos lá, recapitulando. Qual que é a minha dieta hoje em dia? Vou passar aí basicamente o que eu me alimento durante o dia, tá? De manhã, 1 xícara de café com leite desnatado, né? Café, tudo é sem açúcar, tá? Não vou ficar falando. Então é 1 xícara de café com leite e 1 colher de farelo de trigo para ajudar a fazer o cocô, porque senão demora demais, fica duro, enfim. Aí 1 xícara de café com leite, 1 colher de farelo de trigo nessa xícara de café com leite, de 2 a 3 bolachas água e sal ou aquela com gergelim, certo? Aí nessa bolacha eu vou passar maionese, eu vou passar requeijão light, né? Maionese normal. Eu gosto muito daquela maionese com sabor limão. E presunto, queijo, né? Aí assim, geralmente quando eu como um pouco mais de presunto e queijo é 2 fatias ou às vezes 1 de bolacha, tá? Mas geralmente é umas 2 fatias de bolacha, né? 2 bolachas, água e sal ou de gergelim, com isso. Aí presunto e queijo, tantas quantas eu aguentar. Sem exagero, tá? Eu vou comendo ali a fatia, eu senti que tá enchendo, eu já paro. Eu nunca fico estufado, né? Porque tem muitas pessoas que fazem bariátrica que comem até a comida ficar pra garganta. Eu nunca faço isso. Senti que tá enchendo ali, já parei, né? Depois tem um lanchezinho que a gente tem que fazer, né? Entre o café da manhã, que eu tomo lá pelas 6h30, 7 horas da manhã. Aí tem um lanchezinho antes do almoço. Aí o que eu como nesse lanchezinho? Um ovo cozido, sempre priorizando proteína, tá? Um ovo cozido, uma fatia de presunto, um copo de leite com whey protein, essas coisas, certo? Mas na maioria das vezes é um ovo cozido. Então o ovo eu já deixo ele pré-cozido ali, eu pego ele, né? Uma pitadinha de sal e pum, PT saudações, né? Às vezes como um pedaço de carne, né? Que sobrou da janta, eu já deixo ele no jeito ali. Eu sempre vou priorizar e sempre priorizo proteína. Então se eu estiver na rua igual eu tô agora, aí vai uma esfirra, né? Eu elimino uma boa parte da massa e como ali um pedaço. E horário do almoço, né? Um pedaço bem generoso de carne, igual eu já falei. E as saladas, tal como eu expliquei. Depois do almoço você dá um espaço legal, mas entre o café da manhã e o almoço, quer dizer, de 6h30, depois lá pelas 10 horas, eu vou fazer isso e lá pelo 12h30 eu vou almoçar. Depois lá pelas
4 horas da tarde, né? Aí é uma esticada maior. Minha nutricionista, tomara que ela não escute isso, que ela fala que tem que ser só 3 horas. Mas aí eu meu organismo vai me lembrar lá pelas 4, 4h30. Mas vamos lá, 4 horas da tarde. 4, 4h30 da tarde eu vou, né, tomar um lanchezinho de tarde. Aí eu vou comer, eu vou repetir algo muito parecido com o café da manhã. Aí às vezes eu como um pão de queijo com presunto, um pão de queijo com recheio de carne. E sempre um copo de café com leite, né? Se eu estiver na rua, aí não, aí é um café só, né? Porque não tem leite desnatado na padaria. E eu não vou tomar o leite natado. Aí, o que eu faço? É um pão desse, um sanduíche desse, uma esfirra, um salgado que não seja frito, né? Geralmente eu busco sempre o assado. E um copo de café, ou um copo de café com leite, ponto. É o meu lanche da tarde. Dependendo do lugar que eu tiver, eu pego um iogurte, né? 0 açúcar. E tipo aquele Corpus, né? O Batavo também tem um gostoso. Tem agora o Trevin também lançou. Tomo um iogurtezinho daquele pequeno. E depois, mais tarde, eu vou comer o lanche, né? Então eu como esse lanche da tarde lá pelas 4 horas. Depois, entre 6h30 e 7 horas, eu repito aquele lanche de intervalo, né? Aí entra mais um ovo cozido ou algo voltado à proteína, né? Um queijo, enfim. E eu não janto cedo, tá, pessoal? Deveria jantar, mas eu não consigo. E aí depois lá pelas 10 horas da noite eu vou jantar. E geralmente é algo muito parecido com o almoço, né? Um pedaço de carne. Aí igual eu falei, né? Tanto no almoço quanto no jantar. Uma salada ou... Dependendo, hoje eu vou comer um arroz. Aí você coloca lá meia colher de arroz, uma colher, né? Enfim. Aí eu jantei e aí acabou, né? Depois do almoço e depois do jantar, como sobremesa, eu como uma colher e meia, às vezes, de achocolatado 0 açúcar. Tem aquele Gold e tem o Linea, né? Tem outros, mas é os dois que eu uso. Por que o achocolatado 0 açúcar? Por que eu não compro uma barra de chocolate? A barra de chocolate ela tem gorduras para dar a liga. O chocolate em pó não. E é lógico, né? A gente toma cuidado com as quantidades. Então essa é basicamente a minha dieta, né? Vocês veem que não passa fome, né? Tudo é em quantidades não muito gigantescas, né? Pelo contrário, é em quantidades reduzidas. E a gente tem prazeres na vida, tá? Porque o pensamento de muitos que não fazem bariátrica é que quem faz a bariátrica nunca mais vai comer, não. Apesar que a comida deixou de ser, né? Aquilo que, porque tem gente, o gordo come para sentir prazer, né? O gordo tá feliz, come para comemorar. Tá triste, come para afogar as mágoas da tristeza, né? E o bariátrico ele come para viver, né? Não vive para comer e para degustar, né? Nada é em quantidades muito grandes. Então eu falei aí um monte de refeições, né? São 5 ou 6, se eu não me engano. 3 de manhã, 3 de tarde, são 6. Mas é muito pequeno, tá? Considerando aí que uma refeição é um ovo cozido, né? Então, graças a Deus tá tudo indo bem, tá tudo dando certo e é isso. Então não é difícil, não é impossível, tá? Depois eu vou estar fazendo um vídeo para esse aqui não ficar mais longo do que já está, falando para vocês a respeito de dietas que podem ser feitas, né, para quem não fez bariátrica. Mas é isso aí, pessoal. Então não é difícil, né? Não é fácil, mas depois a gente se acostuma. Hoje é super tranquilo para mim, né? Não saio e nunca saí da mesa com fome depois da bariátrica, né? Às vezes, quando o negócio é muito gostoso, eu falo pra minha esposa, eu falo assim, comeria mais uns 2, 3 pratos disso. Obviamente que sim, né? Se eu não tivesse feito bariátrica, eu sabia o tanto que eu comia daquilo. As coisas, o paladar, né? O amor por algumas coisas manteve, mas a gente come hoje de uma maneira reduzida. Aí você fala, nossa, o gosto tá tão bom, mas já tô cheio, já não, né? Já comi além do que
do que tinha durante a vida toda. Então agora a gente tem que prezar pela saúde, tá? Eu vou postar uma foto aí no final do vídeo para vocês verem como era antes, né? Como tá hoje, e ainda vai melhorar mais um pouco. Certo, pessoal? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e se cuidem. Fui!